Olá, bom dia, estamos de volta. Hoje nós vamos estudar o início, como deu origem à Era Vargas. O fato é que tudo começou bem antes, que é a parte que nós vamos estudar hoje, a parte que antecedeu ao poder que levou Getúlio Vargas a ser presidente da República. Mas antes de tudo, nós vamos fazer a correção da atividade da aula anterior, ok? Então vamos primeiro à correção. Correção da atividade da aula anterior. Os imigrantes tinham em comum as ideias políticas que circulavam no contexto industrial europeu e propunham a luta por direitos trabalhistas. Confirmando, os imigrantes tinham em comum as ideias políticas que circulavam no contexto industrial europeu e propunham a luta por direitos trabalhistas. Questão 2. Os imigrantes produziam jornais, divulgavam panfletos e realizavam greves e paralisações em busca de seus objetivos. Os imigrantes produziam jornais, divulgavam panfletos e realizavam greves e paralisações em busca de seus objetivos. Questão 3. Messianismo é um movimento popular de apoio ao Messias, o qual seria predestinado a melhorar as condições de vida de determinada sociedade. Confirmando, messianismo é um movimento popular de apoio ao Messias, o qual seria predestinado a melhorar as condições de vida de determinada sociedade. Questão 4. O líder da revolta de Canudos foi Antônio Conselheiro e seus seguidores pregavam o fim da miséria e das desigualdades sociais. Confirmando, o líder da revolta de Canudos foi Antônio Conselheiro e seus seguidores pregavam o fim da miséria e das desigualdades sociais. Questão 5. Gerava preocupação, pois questionava a liderança federal e evidenciava suas falhas em atender às necessidades da população mais pobre do interior. Confirmando, gerava preocupação, pois questionava a liderança federal e evidenciava suas falhas em atender às necessidades da população mais pobre do interior. Questão 6. Mesmo garantindo a liberdade dos marinheiros, o governo federal acabou prendendo muitos deles e enviando-lhes aos exílios. Gente, conserte aí, a palavra é prendendo. Desculpem. Mesmo garantindo a liberdade dos marinheiros, o governo federal acabou prendendo muitos deles e enviando-lhes aos exílios. Pronto, aí está a nossa correção. E agora vamos à aula. Essa parte que nós vamos estudar é tudo o que aconteceu e antecedeu, a Era Vargas. O que acontecia no Brasil e a necessidade de haver um golpe de Estado onde colocou Getúlio Vargas no poder. Então, como viviam as cidades? A urbanização excludente das cidades brasileiras, quer dizer, excluía muita gente. A falta de acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda. Então, o povo de baixa renda não tinha muito acesso. Quando começaram a fazer as longas avenidas, a urbanização das grandes cidades, eles empurraram toda essa população para a periferia. Então, as pessoas de baixa renda não tinham acesso a essa urbanização. A expansão e adensamento das favelas, mocambos, palafitas, loteamentos irregulares, dentre outros assentamentos informais ocupados pela população de baixa renda. Então, as pessoas não tinham mais onde morar, não podiam morar nos centros da cidade e foram morar nos lugares, de uma maneira bem precária, formando favelas, mocambos, palafitas, que é aquelas casas na beira dos rios, loteamentos irregulares. Então, tudo isso acabou gerando assim um problema social, para as grandes cidades. As atividades econômicas dos mais pobres também não eram atingidas, Geralmente, o comércio, a indústria informal do micro e pequenos comerciantes eram desvalorizadas, As pessoas só aderiam às grandes indústrias, aos grandes mercados, e o povo ficava assim,
só fazendo comércio entre eles mesmos, as pessoas de baixa renda. Por isso não havia estímulo para a população de baixa renda na época, daí chamar exclusão social. De 1975 até 1914, o Brasil recebeu cerca de 4,5 milhões de imigrantes. Como houve o fim da escravidão, precisava-se de mão de obra para trabalhar nas indústrias, então o governo preferia, empregar os imigrantes, que vinham de países onde a economia estava, vamos dizer assim, um pouco com dificuldade. Então eles migravam para cá, com incentivo do governo brasileiro, para trabalhar nas indústrias. O governo preferia, dar atenção a esse povo por causa da aparência física. Geralmente as pessoas de cor, os ex-escravos, eles recebiam colocações mais humilhantes, como limpeza, como conservação, mas os melhores cargos nas indústrias era dado aos imigrantes. Com o tempo, e para melhorar a produção, os lucros dos exportadores, empresas estrangeiras começaram a investir no Brasil. Então, construção das primeiras ferrovias, as primeiras ferrovias do Brasil foram feitas por empresas estrangeiras, instalação de bancos, casas comerciais, grandes armazéns e postos para importação e exportação dos produtos. Então, tudo isso aí foi investimento estrangeiro no Brasil, para o qual o Brasil passou a dever, altas contas em dinheiro pago com os impostos do povo brasileiro. A formação da classe operária. A industrialização no Brasil começou por volta de 1850 a 1870. Anos depois, 100 anos depois dos países europeus. No final do século XIX e início do século XX, a classe operária era pouco numerosa. Existiam entre 80 e 115 mil trabalhadores urbanos, incluindo artesãos de pequenas oficinas. As primeiras fábricas foram criadas para o setor têxtil, ou seja, fábrica de tecidos. Foi a primeira industrialização que teve aqui no Brasil. E posteriormente vieram as fábricas de bebidas. A Brahma foi uma das primeiras a chegar aqui, a Brahma e a Boemia. Nessa época o país vivia basicamente do café, que ele chamava de ouro verde, porque o café nascia verdinho, depois ficava vermelho, e quando era torrado ficou dessa cor escura que a gente conhece. E anteriormente viviam do algodão, que eles também chamavam de ouro branco, não precisa nem falar, por causa da cor do algodão. Tudo que gerava dinheiro para eles chamavam de ouro. Nas fábricas, a economia exportadora e importadora. Os portos tinham um grande número de investidores. Eram polos de crescimento das cidades e foco de luta dos trabalhadores. Santos, Recife e Rio de Janeiro, onde eram grandes cidades portuárias, também tinha grande luta dos trabalhadores em busca de melhores condições de salários. As primeiras fábricas só selecionavam, como eu já disse, imigrantes europeus. Para os ex-escravos sobravam os piores serviços, como eu já disse, A discriminação continuava, gente? Eles estavam livres, mas não tinham tantos direitos na sociedade quanto as pessoas de pele branca, principalmente os imigrantes. Nas fábricas, as condições de trabalho eram péssimas. Trabalho pesado, ambiente insalubre, doenças infecciosas, como tuberculose, tifo, cólera. Jornada de trabalho sem limite, não tinha nenhuma lei que amparasse o trabalhador, não tinha descanso semanal, férias, tudo era de acordo com a determinação do patrão. Se ele determinasse, você faria, e no horário que ele quisesse, independente de quantas horas você trabalhasse por dia. A reação dos trabalhadores, a luta dos operários no século XX foram muitas. Por quê? Porque eles precisavam, Eles precisavam lutar por melhores condições de trabalho. O ambiente era ruim, os patrões não atendiam às necessidades, os salários eram pequenos demais, às vezes trabalhavam a família inteira, homens, mulheres e crianças, para poder sobreviver. Então, nos anos 1900 e 1920, período de formação da classe operária, a classe chegava a 200 mil operários. Até o término da República Velha, os patrões responderam à luta operária
unicamente com a repressão, não fazia nenhum tipo de concessão, simplesmente eles mandavam reprimir. A base econômica era a agricultura de exportação e a questão social era caso de polícia, diziam as autoridades da época. Quando as pessoas se rebelavam contra esses abusos dos patrões, aí a polícia era acionada, né, para conter esses movimentos. Então eles diziam que eram baderneiros, bagunceiros, que queriam desmoralizar o país. Por isso, eles eram reprimidos com a força policial. E como eu já disse, nessa época não havia nenhuma proteção à classe trabalhadora. Precisava-se então de uma pessoa que fizesse essas leis, né? A questão militar também era contra, né, esse tipo de sociedade na época. Os militares pretendiam conquistar o poder e fazer reformas na sociedade, moralizando a política, principalmente os tenentes, que eram jovens idealistas, que queriam moralizar, né, a política do país, dar mais direito aos trabalhadores. Eles queriam impor limites, tinham restrições quanto à política do povo. O povo também não podia participar porque eles achavam que, se fosse feito por oficiais, teriam mais força, né, para lutar contra essa opressão que existia na época por conta dos grandes industriais. Revolta do Forte de Copacabana, né? Eles se revoltaram em Copacabana, saíram do forte 18 tenentes pelas ruas e acabaram sendo fuzilados, né, pelas tropas do governo da época. Por isso, esse acontecimento ficou chamado como os 18 do Forte. Até hoje, né, vários lugares têm esse nome em homenagem a esse movimento. Aqui mesmo em Aracaju tem um bairro chamado 18 do Forte. Teve também a revolta de 1924 em São Paulo, né? Trabalhadores foram às ruas para lutar também por melhores condições trabalhistas. E teve a Coluna Prestes, né, que andou pelo Brasil de 1924 a 1926, fazendo com que o povo também se levantasse, né, o povo também se mobilizasse contra essa arbitrariedade do governo brasileiro na época. E lembre-se também que teve a Semana de Arte Moderna, né, onde os artistas, através da arte, eles passaram a questionar, né, a fazer críticas ao governo brasileiro. Se eles não podiam falar, pelo menos podiam se expressar através de uma arte modernista. E aí, então, veio a Revolução de 1930. Essa revolução foi um movimento que tirou o então presidente da República, Washington Luiz, impedindo que o vencedor das eleições, Júlio Prestes, subisse ao poder e, num golpe de Estado, colocaram Getúlio Vargas. Então, a Revolução de 30 foi um movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com um golpe de Estado. O golpe de 1930, que depois o presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. Então, a República Velha acabou aí e o nosso próximo assunto vai ser realmente o governo de Getúlio Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Nessa aula não vou passar exercício, não vou passar atividade. Na próxima a gente termina esse assunto e então eu passo uma atividade. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Beijo grande, a saudade é enorme de vocês e até a próxima. Fui.